Meu nome é Samuel, e por 8 longos anos fui sargento do exército mexicano na guerra mais brutal que se pode imaginar. O combate implacável contra os cartéis de drogas em Sinaloa. Eu vi 23 companheiros tombarem sob o meu comando. Eliminei 15 sicários em combate direto. Participei de mais de 100 de operações contra o narcotráfico. E durante todo esse tempo, eu zombei de Deus, cuspi o seu nome e pisoteei cada imagem religiosa que cruzava meu caminho. No batalhão inteiro, era conhecido como o Sargento Ateu. Meus soldados, devo confessar, me temiam tanto quanto me respeitavam. Se alguém ousava fazer o sinal da cruz antes de uma missão, eu berrava: confie no seu fuzil, não em fantasmas. Quando encontrávamos pequenos altares domésticos com imagens da Virgem de Guadalupe, eu os ignorava ou os pisoteava com desdém puro. Mas houve um dia amaldiçoado nas montanhas de Culiacán, onde fui forçado a me ajoelhar diante da morte e implorar ajuda à única entidade que jamais imaginei que me ouviria. E o que aconteceu em seguida não só salvou a minha vida, como transformou a minha alma de uma maneira que até hoje me custa acreditar. Esta é a história de como um soldado que desprezava a Virgem Maria acabou sendo salvo por ela no momento mais desesperador da sua existência. Permitam-me contar quem eu era antes que a Virgencita decidisse me ensinar uma lição que jamais esquecerei. Cresci em Tepic, Nayarit, em uma família profundamente católica. Minha mãe, Dona Elisa, era a personificação da devoção à Virgem de Guadalupe. Invariavelmente, ela se levantava às 5 da manhã para rezar o rosário e, ao cair da noite, reunia-nos para agradecer pelo dia. Samuelito, ela me dizia, apertando-me num abraço que transbordava carinho. A Virgencita sempre nos protege. Ela cuida de todos os mexicanos, especialmente das crianças boas. Nunca se esqueça disso, meu filho. Meu pai, Senhor Tomás, mantinha uma pequena mercearia no coração de Tepic. Era um homem de fibra, honesto até a medula, que se erguia diariamente às 6 da manhã para erguer as portas do seu sustento. Sua loja oferecia de tudo: doces, refrigerantes, cigarros, os itens essenciais para as famílias do bairro. Ele era um pilar respeitado por cada vizinho. Eu era um garoto comum. Jogava futebol na rua com meus amigos, frequentava a escola católica local e, nos fins de semana, ajudava meu pai na mercearia. Aos domingos, a família toda ia à missa e minha mãe sempre me conduzia à imagem da Virgem de Guadalupe para que eu pedisse sua proteção. Virgencita bonita, ela me ensinava a rezar. Cuida da minha família, cuida do meu pai, cuida da minha mãe e me ajude a ser um bom menino. Mas tudo mudou. Mudou drasticamente no dia em que completei 16 anos. Era 3 de fevereiro de 2004. Naquele dia, como em tantos outros, meu pai abriu a loja cedo. Mas às 11 da manhã, 3 homens em uma caminhonete preta estacionaram em frente. Eram sicários do cartel de Jalisco Nova Geração. Embora naquela época eu não fizesse a menor ideia do que significavam cartéis ou narcotráfico, exigiram que ele pagasse direito de piso, 5.000 pesos mensais, para continuar operando seu negócio. Meu pai se recusou. Com a dignidade inabalável de um homem que construiu sua vida no suor do trabalho, ele lhes disse: senhores, eu trabalho com a mente e com as mãos para sustentar minha família. Não tenho dinheiro para lhes dar. Se querem algo da minha loja, comprem, mas não vou pagar extorsão. Os sicários se foram naquele dia, mas, uma semana depois, eles retornaram. Encontramos meu pai estirado na calçada, em frente à sua loja, um tiro na cabeça e uma nota, fria e cruel. Isso acontece por não cooperar com a empresa. Havia 17 balas em seu corpo. Ele foi executado como um animal. Naquela noite, no velório,
Parado diante do caixão do meu pai, gritei para minha mãe, na frente de todos os vizinhos. A voz embargada pela dor e pela raiva, eu berrei: onde estava a sua virgem quando mataram meu pai? Onde estava Deus quando mais precisávamos dele? Sua religião não serve para nada. Minha mãe chorou em silêncio. Sua dor muda era um contraste com a minha fúria. Mas eu, naquele instante, havia tomado uma decisão que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Se Deus não protegeria minha família, eu o faria. Aos 18 anos, alistei-me no exército, não para servir ao México, mas para vingar meu pai. Eu queria matar narcos, eu queria que eles pagassem. Minha vida era uma dívida de sangue, uma promessa silenciosa de vingança pelo que fizeram à minha família. Lembro-me do dia em que me formei como soldado raso. Minha mãe, com um brilho de esperança nos olhos, me entregou um amuleto da Virgem de Guadalupe. Para te proteger, meu filho, ela sussurrou, para que nada de mal te aconteça. Peguei a medalha de suas mãos, olhei para ela por um breve instante e naquela mesma noite, sem que ela soubesse, joguei-a no lixo. Não preciso de proteção de fantasmas. Eu sou minha própria fortaleza, minha própria proteção. Nos primeiros anos como soldado, eu me tornei o terror dos traficantes em Sinaloa. Frio, implacável, uma máquina de abate programada para a guerra. Meus superiores me acenderam rapidamente e logo eu era conhecido como o Lobo, porque caçava esses criminosos como se fossem feras, sem descanso, sem remorso. Mas minha cruzada ia além do combate físico. Eu me tornei o pior inimigo da fé religiosa. Cada vez que invadíamos casas onde algum cartel havia operado, era sempre a mesma cena. Altares toscos, imagens de santos, virgens e, especialmente, a terrível Santa Morte. Os narcotraficantes são incrivelmente supersticiosos, rezam antes de matar, imploram por proteção divina antes de cometer seus crimes mais hediondos. Mas também encontrávamos altares familiares com a Virgem de Guadalupe, onde famílias inocentes pediam proteção contra a violência que os cercava. Que porcaria de superstição! Eu esbravejava para meus homens, chutando as imagens. Estão todos mortos, seus santos não os salvaram de nada. Quando algum colega se persignava antes de uma missão perigosa, eu zombava abertamente, para todos ouvirem. Confie no seu fuzil, não em fantasmas, na sua mira, não em contos de velhas. Havia um homem, o cabo Elias, meu melhor amigo, um irmão, de armas por 5 anos. Ele era a personificação da lealdade e da coragem. Por 3 vezes ele me puxou da boca da morte, mas sua fé, aquela fé cega, me corroía por dentro. Elias sempre carregava uma pequena imagem da Virgem de Guadalupe colada em seu capacete militar. Um dia, durante uma inspeção de equipamento, eu a rasguei, sem aviso, e a pisei, esmagando-a sob minha bota, na frente de todo o pelotão. Elias me olhou, os olhos marejados. "Sargento", ele disse, a voz embargada. "Minha avó, ela me deu isso antes de morrer. Era a única coisa que me restava dela. Ela me deu para me proteger na guerra." Minha resposta foi cortante. "Sua avó está morta, Elias, e se você continuar a depender de santinhos em vez do seu treinamento militar, você será o próximo." Naquela noite, Elias chorou em silêncio em seu catre, mas em meu peito, onde um coração deveria pulsar, só havia pedra bruta. Não senti um pingo de remorso. Minha reputação crescia, um misto de respeito e terror. Eu era eficaz, sim, matando inimigos e liderando operações, mas também estava sufocando a fé, a última chama de esperança em meus próprios homens. Quando as famílias dos caídos vinham aos funerais militares e falavam que Deusinho os levou por algo bom, eu intervinha, sem rodeios, com uma frieza gélida: "Deus não levou ninguém. Uma bala inimiga o fez, porque ele não foi rápido o suficiente ou esperto o bastante." Eu era conhecido em todo o batalhão como o sargento ateu. Os soldados novos já chegavam advertidos. Comigo,
não se falava. De religião, não se rezava antes das missões. E não se esperava milagres de nenhum tipo. Apenas a dura realidade da disciplina militar, do treinamento implacável e da violência controlada e efetiva. Por 8 anos fui a mão de ferro de Sinaloa contra o narcotráfico. Participei da captura de 15 chefões importantes de diferentes cartéis. Prendemos toneladas de drogas, desmantelamos arsenais inteiros, veículos blindados. Nossas operações eram a própria definição de precisão militar. Mas cada vitória vinha com uma amargura espiritual que se aprofundava a cada dia. Cada imagem religiosa que via era um lembrete da futilidade da fé. Cada soldado que ousava rezar, mesmo em silêncio, só reforçava minha convicção de que a crença era uma fraqueza. Mas então, tudo mudou. Era 15 de março de 2019. Havíamos recebido informações de inteligência de que o Carrasco, um dos mais sanguinários líderes do cartel de Sinaloa, estava escondido em um rancho fortificado nas montanhas, perto de Culiacán. Aquele desgraçado havia massacrado uma família inteira sem piedade na semana anterior. Eu me lembro da família: pai, mãe e 3 crianças, todas com menos de 10 anos, mortos. A razão: o pai era um informante do exército. Aquilo nos impulsionava. Minha missão, como sargento Samuel, era clara: capturar ou eliminar El Perro e desmantelar sua rede de sicários. Eu liderava um comboio de 15 soldados de elite, distribuídos em 3 veículos blindados. Era uma operação rotineira, dessas que já havíamos executado centenas de vezes com sucesso ao longo dos anos. O sol mal despontava no horizonte, desenhando silhuetas nas montanhas, quando deixamos a base. Iniciamos o percurso em direção ao território inimigo. Meus homens sentiam o peso da informação. A inteligência militar apontava para mais de 50 sicários bem armados guardando El Perro. O nervosismo era palpável. Eu, no entanto, mantinha a confiança. Já tínhamos enfrentado desafios maiores. Tranquilos! Minha voz ecoou no interior do veículo. Enquanto eu revisava meu rifle M4, verificando cada detalhe, e testava meu equipamento de comunicações, a raiva me consumia. Hoje, vamos fazer esses desgraçados pagarem pelo que fizeram àquela família inocente. Ao meu lado, o cabo Elias, um homem de fé inabalável, persignou-se. Ele havia encontrado outra pequena estampa da Virgem para substituir aquela que, em um momento de fúria, eu havia pisoteado dias antes. Desta vez, não o repreendi. Uma força estranha, algo que eu não compreendia nem conseguia explicar, me deteve. A estrada montanhosa à nossa frente era uma serpente de asfalto e terra, traiçoeira em cada curva. Barrancos profundos despencavam por centenas de metros, e a vegetação densa podia ocultar um exército inteiro de inimigos. Conhecíamos cada palmo daquelas rotas, ou assim pensávamos, depois de anos de operações na região. Essa familiaridade nos dava uma falsa sensação de segurança. Durante o trajeto, repassei mentalmente o plano de operação. Era um esquema clássico, um livro-texto, que já havíamos executado dezenas de vezes com sucesso absoluto. Cercar o rancho por 3 direções, neutralizar os vigias perimetrais e então invadir a construção principal, o suposto esconderijo de El Perro. Tudo parecia calculado, infalível. Aproximamo-nos do rancho-alvo a cerca de 5 quilômetros de distância, quando uma estranha quietude tomou conta de tudo. Os pássaros silenciaram. O vento, antes presente, simplesmente parou. Um silêncio sobrenatural desceu sobre as montanhas. Um presságio que me gelou a espinha. Não disse nada aos meus homens, mas a tensão era palpável. Então, o inferno se abriu, de uma forma que nenhuma descrição pode capturar. A primeira explosão não foi um som, foi um impacto físico que destroçou o veículo da frente. Um RPG disparado dos rochedos pulverizou o blindado.
Lá estavam 5 dos meus melhores, o tenente Barros, o cabo Ricardo e os soldados Mendes, Castro e Lima. O estrondo foi tão violento, tão ensurdecedor, que meus ouvidos sangraram na hora. Perdi parte da audição por vários minutos, enquanto o mundo girava. Emboscada! Emboscada! Berrei no rádio militar, a voz falha. Mas já era tarde demais para qualquer manobra, qualquer reação defensiva. Mais de 50 sicários brotaram da vegetação, parecendo demônios saídos do abismo. Eles tinham o terreno a seu favor, posições elevadas e perfeitamente coordenadas, armas de alto calibre, lançadores de granadas. Estávamos em desvantagem numérica de 3 para 1. Asses. Balas choviam de todos os ângulos, uma saraivada mortal. O para-brisa blindado do meu veículo trincou como uma teia de aranha sob o fogo ininterrupto e avassalador. "Sargento!" gritou o soldado Costa do banco de trás, a voz embargada pelo medo e desespero. "Estamos completamente cercados! Não há saída!" A próxima explosão veio rápida, implacável. O segundo veículo blindado foi atingido em cheio no tanque de combustível por um lançador de granadas. A força foi tamanha que o blindado inteiro se ergueu do chão antes de se desintegrar em uma nuvem de fogo e metal. Eu vi, em flashes brutais, mais 4 vidas se esvaírem. O cabo Nunes e os soldados Costa, Almeida e Ferreira. Garotos! Mal tinham 19, 20 anos. Tinham namoradas esperando em casa, mães que rezavam por eles todas as noites diante das imagens da Virgem de Guadalupe. Em questão de poucos segundos, meu pelotão de 15 soldados de elite, a quem eu chamava de meus homens, havia sido reduzido a meros 6 sobreviventes, todos feridos, todos aterrorizados, e eu, o sargento Samuel, estava lá, testemunhando o inferno. A voz desesperada e embargada do cabo Pedro irrompeu pelo rádio, entre a estática e gritos de agonia. "Estou gravemente ferido, não consigo mover as pernas. Por favor, me ajudem." Meu olhar se lançou para onde o segundo veículo destruído havia tombado. Foi ali que o vi. Meu melhor amigo, meu irmão de armas. O companheiro de 5 anos de guerra jazia entre os ferros retorcidos e fumegantes do blindado. O sangue escorria abundantemente pelo seu rosto. Uma esquirla de metal estava cravada profundamente em seu peito e suas pernas completamente esmagadas sob o peso do veículo virado. "Resistam à posição!" Gritei para os soldados restantes. "Mantenham!" "O fogo! Vou buscar Pedro!" Corri sob um tiroteio inimigo intenso e constante. As balas assobiavam tão perto da minha cabeça que eu podia sentir o calor do metal. Uma roçou meu ombro esquerdo, arrancando um pedaço considerável de carne. Outra abriu um sulco profundo e sangrento na minha bochecha esquerda, mas consegui chegar até onde Pedro agonizava. "Sargento Samuel, acho que desta vez me ferraram de vez." "Não seja bobo, Pedro. Vamos tirar você daqui." "Como sempre, irmão." Mas quando vi a real extensão do ferimento, soube que estava mentindo desesperadamente. O peito dele estava aberto como uma flor vermelha e o sangue jorrava rápido demais. Seus pulmões haviam sido perfurados. Tentei carregá-lo para fora da zona de fogo, mas outro RPG explodiu a poucos metros de nós. A onda de choque me lançou violentamente contra uma rocha afiada e perdi a consciência por alguns segundos que pareceram horas de pesadelo. Quando despertei, o sangue escorria pelos meus olhos e um zumbido ensurdecedor ecoava nos meus ouvidos. Pedro não se movia mais. Ele não respirava. Meu irmão, o homem que esteve comigo em 30 missões perigosas, que salvou minha vida 13 vezes, que guardava fotos dos seus 2 filhos pequenos no capacete, filhos cujas mães rezavam por eles todas as noites, diante de imagens da Virgem de Guadalupe, estava ali. Mancharam-no com seu próprio sangue, um testemunho silencioso da minha maldade e soberba. Os icários se aproximavam, gritando como animais selvagens enlouquecidos,
pela cocaína e pela violência. Eu podia ouvir perfeitamente suas vozes, cheias de ódio e sede de sangue. Já os temos! Matem todos! Não deixem vivo nenhum soldado! Só restavam 4 de nós. O soldado Lucas com uma bala na perna, o soldado Rafael com feridas de estilhaços no braço, o soldado André com um ferimento no abdômen e eu. Todos estávamos feridos, com munição extremamente limitada e sem qualquer possibilidade real de reforços militares. O rádio havia sido completamente destruído nas explosões e estávamos a quilômetros de distância de qualquer base militar amiga. Arrastando-me penosamente, procurei uma formação rochosa, tentando desesperadamente encontrar uma posição defensiva minimamente vantajosa. Mas eu sabia no meu coração que era completamente inútil. Em poucos minutos estaríamos todos mortos e nossos corpos se juntariam às milhares de vítimas desta guerra sem sentido. Pensei na minha mãe, em como ela receberia a terrível notícia de que seu único filho havia morrido nessas montanhas malditas de Sinaloa. Pensei em todos os jovens soldados que morreram sob meu comando ao longo dos anos, em todas as famílias destruídas por essa violência interminável. Pensei no santinho ensanguentado de Pedro e em como eu havia zombado tão cruelmente de sua fé simples e inocente. "Sargento Samuel!" gritou o soldado Lucas a poucos metros de distância. "Minhas balas acabaram completamente. Não consigo mais nos defender. É o fim." Era isso. O fim havia chegado para todos nós. Recostei-me contra a rocha fria, fechei os olhos com força e pela primeira vez em 16 anos desde a morte violenta do meu pai, fiz algo que jurei solenemente que nunca mais faria na minha vida. Com a voz completamente quebrada, em meio ao medo paralisante, ao desespero que me sufocava e à certeza da morte iminente, sussurrei: "Deus, sei que não tenho direito algum de te pedir nada. Sei que fui um canalha a vida inteira. Sei que zombou de ti cruelmente, que pisei na tua mãe, que destruí a fé dos meus bons homens. Mas se você existe, se realmente existe em algum lugar, por favor, eu te imploro, não deixe esses rapazes inocentes morrerem por minha causa." As lágrimas escorriam abundantemente pelas minhas bochechas sujas, misturando-se ao sangue das minhas feridas de combate. "Nossa Senhora!" Continuei desesperadamente, lembrando-me de repente das palavras ternas da minha mãe. Ela sempre me dizia que a senhora protegia todos os seus filhos mexicanos. Não me importa o que aconteça comigo, mas esses soldados, eles sim creem em ti com fé pura. Eles sim têm esperança. Salve-os, por favor. Eu te rogo com todo o meu coração. Foi a oração mais desesperada, mais sincera e mais humilde de toda a minha vida adulta. E naquele momento preciso, algo mudou completamente no ar das montanhas de Sinaloa. Abri os olhos lentamente e não conseguia acreditar em absolutamente nada do que via à minha frente. A uns 20 metros da minha posição, caminhando tranquilamente entre as balas, como se estivesse num jardim pacífico na primavera, havia uma mulher jovem vestida com um manto azul brilhante que parecia irradiar luz própria. Ela não era velha, mas também não era uma menina. Devia ter uns 25 anos. Sua beleza, sua beleza definitivamente não era deste mundo. E seus olhos irradiavam uma paz e um amor incondicional que jamais havia visto em qualquer ser humano. No início, juro, pensei que estava alucinando pela perda massiva de sangue e pelo trauma do combate. Mas então notei algo absolutamente impossível de qualquer perspectiva científica ou militar. Onde ela caminhava, as balas inimigas se desviavam inexplicavelmente, como se houvesse um escudo invisível e impenetrável protegendo-a. As balas dos criminosos mudavam sua trajetória e se chocavam inofensivamente contra as rochas. "Vocês estão vendo ela?" Gritei para meus soldados sobreviventes. O sargento Costa
um veterano que eu nunca tinha visto tremer, respondeu com a voz completamente embargada: Samuel, tem uma senhora jovem caminhando direto para os criminosos e eles não estão atirando nela. É como se não a vissem. Eu não. Estava louco. Não estava alucinando. Todos nós podíamos vê-la com perfeita clareza. A mulher misteriosa se aproximou lentamente até onde estavam os 5 criminosos mais próximos da nossa posição. Eram homens brutais, armados com AK-47 e lançadores de granadas que nos tinham completamente encurralados e prontos para nos executar. Máquinas de matar, sem consciência ou misericórdia. O líder, um sujeito com o rosto coberto por tatuagens e cicatrizes que parecia a própria encarnação da crueldade, os mantinha sob rédea curta. Mas quando ela chegou perto deles, algo absolutamente inexplicável aconteceu. Os criminosos pararam imediatamente como estátuas de pedra. Abaixaram suas armas lentamente, como se estivessem em transe. O líder, aquele homem imponente e temível, tirou o boné e se persignou com as mãos visivelmente trêmulas. Outro se ajoelhou diretamente no chão empoeirado da montanha. Os 5 ficaram completamente imóveis, como se tivessem visto um fantasma, mas não de terror, e sim de reverência e respeito absolutos. Que porra é essa? Sussurrei para mim mesmo, incapaz de processar mentalmente o que meus olhos estavam testemunhando. A mulher do manto azul me olhou diretamente nos olhos. Apesar da considerável distância, pude ver seus olhos com perfeita clareza, como se estivesse a centímetros do meu rosto. Eram olhos cheios de compaixão maternal, de perdão incondicional, de amor puro. E então, sem mover os lábios, ouvi claramente a voz dela dentro da minha cabeça, suave como uma canção de ninar, doce como mel. Ela disse: Levante-se, Samuel, é hora de ir para casa com sua família. De repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor gigante em toda a montanha, os disparos cessaram completamente e de maneira sobrenatural. O silêncio nos engoliu tão profundo que eu podia ouvir o desespero do meu próprio coração batendo no peito. Os homens que, instantes antes, tentavam nos assassinar brutalmente, agora jaziam imóveis, alguns de joelhos, outros com as cabeças curvadas como crianças repreendidas. Agora! Gritei para os meus homens feridos a voz rouca. Movam-se! É a nossa única chance de escapar. Agarrei o corpo sem vida de Torres e o lancei sobre meus ombros. Corremos, desesperadamente, em direção a uma trilha montanhosa que, eu juro, com a mais absoluta certeza, não existia 5 minutos antes. Era como se a própria montanha tivesse se aberto milagrosamente, oferecendo-nos uma rota de fuga que desafiava o impossível. Corremos por 3 horas exaustivas, arrastando nossos feridos e carregando o peso de Torres. O caminho serpenteava pela montanha de um jeito que desafiava toda a lógica geográfica, topográfica e militar. Eu conhecia aquelas montanhas como a palma da minha mão, depois de 8 anos de operações contínuas na região, mas nunca, em nenhum mapa militar, em nenhuma fotografia de satélite, em nenhum reconhecimento aéreo, eu havia visto aquela trilha. O mais estranho de tudo, porém, foi a sensação que me acompanhou durante toda aquela fuga desesperada. Eu sentia constantemente como se alguém caminhasse diretamente ao meu lado. Não conseguia vê-la, mas sabia com absoluta certeza que a mulher do manto azul estava ali, nos guiando passo a passo, nos protegendo de qualquer perigo, nos mostrando o caminho seguro para a salvação. Cada vez que chegávamos a uma curva perigosa, onde os sicários poderiam ter nos emboscado novamente, a trilha estava completamente limpa e segura. Cada vez que um dos meus soldados feridos estava prestes a colapsar pela fadiga extrema e pela perda de sangue, encontrávamos por um milagre o lugar perfeito para um breve descanso
com água fresca de nascente para nos reidratar. O soldado Costa, que havia levado um tiro direto na perna esquerda e mancava terrivelmente, murmurou para mim enquanto descansávamos: Samuel, isso é definitivamente um milagre divino, estatisticamente, matematicamente, militarmente. Não, deveríamos estar vivos neste momento. Ele tinha toda a razão. Estávamos completamente superados numericamente, 3-1, sem reforços, sem comunicação com a base, em território completamente inimigo e com múltiplos feridos graves. Por todos os manuais militares, deveríamos estar mortos, mas ali estávamos, caminhando em direção à segurança, como se uma mão invisível nos guiasse diretamente para a salvação. Quando finalmente alcançamos a estrada principal, onde uma patrulha militar de reconhecimento nos recolheu após detectar nosso sinal de emergência, olhei para trás, para as montanhas de onde o milagre havia brotado. Por um instante, juro, pela memória do meu pai, vi uma figura feminina vestida de azul nos picos mais altos, observando-nos com um amor maternal. Mas quando pisquei, ela já não estava lá. O comandante que nos resgatou simplesmente não conseguia acreditar no nosso testemunho detalhado. Samuel, ele me disse, enquanto os paramédicos militares nos atendiam. Segundo nossos relatórios precisos de inteligência, vocês estavam completamente cercados por mais de 50 sicários perfeitamente armados e posicionados. Como conseguiram escapar vivos de uma situação tão impossível? Eu não soube o que responder, honestamente. Como você explica a um superior militar racional que a Virgem Maria acabou de salvar sua vida de forma sobrenatural? Mais tarde, no Hospital Militar de Culiacán, enquanto os médicos especialistas cuidadosamente suturavam minhas múltiplas feridas e extraíam estilhaços de metal de diferentes partes do meu corpo, eu não conseguia parar de pensar obsessivamente no que havia presenciado nas montanhas. Os doutores repetiam que era um milagre médico estarmos vivos, que as feridas que havíamos recebido deveriam ter sido definitivamente mortais. Samuel, disse-me o Dr. Almeida, enquanto enfaixava uma ferida profunda no meu braço direito. As esquiras de metal me atingiram a centímetros do coração, e uma delas roçou minha artéria carótida principal. Bastava 1 milímetro, um movimento mínimo, e eu teria sangrado até a morte em segundos. Ficou claro, alguém lá em cima me queria vivo por uma razão muito maior do que eu podia imaginar. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital militar, tirei do bolso do uniforme a estampa ensanguentada de Ricardo, meu amigo. Cuidadosamente, com uma gaze úmida, limpei o sangue seco que a cobria. E ali, na penumbra, algo se rompeu em mim. Pela primeira vez em 16 anos de amargura e ressentimento, eu rezei de verdade. Virgencita, sussurrei. Eu não entendo por que me salvou. Eu não mereço isso. Fui um canalha a vida adulta inteira. Destruí a fé de homens bons e inocentes. Odiar seu nome sagrado, pisotear sua imagem bendita. Essa era a minha vida. Mas a senhora me salvou no momento mais desesperador. As lágrimas que eu pensava não ter mais escorriam abundantes sobre a pequena imagem recém-limpa. Como viver com um milagre desses? Como ser a luz que ela viu em mim, quando todos os outros viam apenas um soldado amargurado e cheio de ódio? Nesse exato instante, aquela presença sobrenatural me envolveu outra vez. Era a mesma paz indescritível que havia sentido na montanha durante a aparição. Ela preencheu o quarto do hospital. Embora meus olhos não vissem nada, uma voz suave, maternal, transbordando amor incondicional, ecoou claramente em minha mente. Samuel, meu filho, eu nunca te abandonei. Mesmo quando você me rejeitava com violência, mesmo quando me odiava com todo o seu coração, eu estava ali, cuidando de você. Agora, você tem uma segunda chance na vida. Use-a com sabedoria para servir aos outros.
No dia seguinte, reuni toda a coragem que me restava e liguei para minha mãe. Era a primeira vez em mais de 2 anos. Assim que ouviu minha voz, ela desabou em um choro convulso, um pranto que parecia lavar a alma. Meu filho, ela soluçou, mal conseguindo falar. Você está bem? Onde você esteve? Tive um pesadelo horrível ontem à noite, Samuel. Eu te via em perigo mortal, cercado por homens maus que queriam te matar. Mas também sonhei que a Virgencita te protegia com o manto azul dela, brilhante. Suas palavras me gelaram a alma, aterrorizantes e, ao mesmo tempo, incrivelmente confirmadoras. Então contei-lhe tudo, do começo ao fim, sem poupar nenhum detalhe doloroso. Meu ateísmo militante, a forma como pisoteara a estampa de Ricardo, a emboscada que quase me levou, o desespero final, a aparição milagrosa da mulher de azul, nossa fuga sobrenatural. Minha mãe chorou por horas, mas não era tristeza. Eram lágrimas de um agradecimento profundo, de uma alegria pura e libertadora. Samuel, ela disse, a voz cheia da sabedoria acumulada em uma vida inteira de fé inabalável. A Virgem de Guadalupe jamais abandona seus filhos mexicanos. Nunca. Eu rezei por você todos os dias desde que você saiu de casa, carregado de amargura. Cada rosário que rezei, cada vela que acendi na igreja, cada lágrima que derramei, tudo foi por você. Eu sabia no meu coração de mãe que um dia ela tocaria seu coração de pedra. Minha voz embargou. Mas, mãe, eu disse entre soluços, eu a rejeitei por anos. Fui cruel com quem acreditava nela. Como ela pode me perdoar? Ela me olhou com uma ternura infinita, a resposta pronta. Você acha que eu deixaria de te amar se você me dissesse que me odeia? Acha que eu deixaria de ser sua mãe se você cuspisse no meu rosto? Uma mãe verdadeira nunca abandona seus filhos. E a Virgencita é a mãe de todos nós. 3 meses depois, com a alta médica completa, encarei a decisão mais difícil e transcendental da minha vida. Eu renunciei ao exército. Não havia como continuar sendo o mesmo soldado de antes. Aquela experiência tinha mudado minha alma para sempre. O general Castro, meu comandante, tentou, com sinceridade, me convencer a ficar. Sargento Samuel, ele me disse em seu gabinete a voz grave, você é um dos nossos melhores elementos no combate ao narcotráfico. Serviu ao México com honra por 8 anos. Tem certeza absoluta disso? Por que uma decisão tão drástica? Meu general me encarou e eu respondi com uma honestidade que há muito não sentia. Não consigo mais ser o soldado que fui. Vi coisas que me transformaram por completo no mais profundo do meu ser. Preciso, de alguma forma, encontrar um novo caminho para servir ao meu país e às pessoas. Seus olhos, de um veterano que já tinha visto guerras demais e morte em excesso, me fitaram com uma intensidade que atravessava a alma. Isso tem a ver com o que aconteceu em Culiacán? Ele perguntou a voz grave. Os relatórios daquela missão foram, no mínimo, estranhos. Alguns dos seus homens falaram de coisas inexplicáveis. Sim, senhor, confirmei. Tem a ver diretamente com aquilo. O general soltou um suspiro profundo, um som pesado de resignação. Samuel, ele disse, usando meu nome de forma incomum. Em 30 anos de serviço militar, aprendi que há coisas neste mundo que nenhum manual explica. Se você diz que precisa de um novo caminho, eu respeito sua decisão completamente. Aquele momento marcou o fim de uma era para mim. Voltei para Tepic, trazendo comigo apenas uma pequena maleta e a estampa ensanguentada do Cabo Souza, o único rastro visível da minha bagagem espiritual. Em casa, minha mãe me recebeu como se eu nunca tivesse partido. O cheiro do meu prato favorito, pozole vermelho com todas as guarnições tradicionais, enchia o ar, um abraço caloroso em forma de comida. Minha nova jornada começou como voluntário em um centro de reabilitação. Lá, eu encontraria ex-sicários e soldados traumatizados pela guerra.
O local era liderado pelo padre Elias, um jesuíta, com uma vida inteira dedicada a resgatar homens perdidos nas garras da violência. No meu primeiro dia, o padre Elias, com sua sabedoria calma, me disse: Samuel, cada alma que chega aqui é um milagre de Deus. Mas você, meu filho, tem algo especial no olhar. É o brilho de quem viu o rosto da misericórdia divina. Suas palavras me tocaram profundamente. O centro não era um lugar de luxo. Na verdade, era uma casa grande nas periferias de Tepic, com dormitórios simples, uma pequena capela e oficinas onde os internos aprendiam ofícios práticos: carpintaria, mecânica, culinária, eletricidade. Mas a verdadeira riqueza daquele lugar estava em sua essência. Era um porto seguro, um santuário onde homens que haviam matado, roubado e destruído vidas podiam finalmente encontrar uma segunda chance real. Muitos daqueles homens haviam perdido a esperança, exatamente como eu a perdera. A diferença agora era que eu tinha algo poderoso a lhes oferecer. Um testemunho vivo e palpável de que milagres existem, de que nunca é tarde para mudar e que a misericórdia divina é infinitamente maior que nossos piores pecados. Samuel, disse-me Rafael, um ex-sicário de apenas 25 anos, com a voz carregada de tormento. Como você pode ter tanta certeza de que Deus vai me perdoar? Matei 6 pessoas. Com minhas próprias mãos, destruí famílias inteiras. A dúvida em seus olhos era um espelho da minha própria. Em resposta, mostrei-lhe a estampa do Cabo Souza, que agora carrego sempre comigo como um lembrete constante. Irmão, eu disse, olhando-o nos olhos, eu odiei a Deus por 16 anos da minha vida. Destruí a fé dos meus próprios soldados. Pisoteei imagens sagradas. Rejeitei a Virgem Maria com violência e desprezo. E quando eu estava à beira da morte, completamente abandonado, ela me salvou. Se existe perdão para alguém como eu, Rafael, existe para qualquer pessoa neste mundo. Minhas palavras, vindas de uma experiência tão profunda, ressoaram em sua alma. Nos 5 anos seguintes, a minha missão se solidificou. Ajudei diretamente mais de 100 homens a encontrar um novo caminho, longe da violência e da destruição. Ex-sicários que hoje são carpinteiros respeitados, mecânicos honestos, até mesmo professores. Ex-soldados antes traumatizados que encontraram maneiras construtivas de servir às suas comunidades sem a necessidade de tirar vidas. Lembro-me de Gabriel, um jovem de 19 anos que se envolveu com o tráfico aos 15. Depois de completar sua reabilitação, ele me confessou, os olhos marejados: Samuel, quando cheguei aqui eu realmente acreditava que era um monstro condenado para sempre. Vocês me ensinaram que eu era apenas uma criança ferida, que precisava de amor. Isso faz uma diferença enorme. Hoje, Gabriel estuda serviço social na universidade com o objetivo de se especializar em ajudar menores envolvidos com o crime organizado. Houve também Sofia, uma mulher que havia sido sequestrada e forçada a trabalhar para um cartel como Alcon. Ela encontrou no centro a cura que tanto precisava. Eu nunca pensei que pudesse voltar a confiar em um homem. Sofia me revelou um dia com um sorriso de esperança. Mas vocês me mostraram que existem homens bons, que respeitam e protegem as mulheres. A transformação que vivi, meus amigos, reverbera até hoje na vida de outros. Helena, por exemplo, uma mulher que havia passado por provações indizíveis, hoje lidera um programa vital. Ela resgatou dezenas de jovens, tirando-as de situações de tráfico, um trabalho que abraçou com uma paixão renovada, inspirada, de certa forma, pela minha própria redenção. E Lucas, um ex-soldado que perdera uma perna em combate contra os cartéis e havia mergulhado no abismo do alcoolismo, encontrou um novo propósito. Lembro-me dele me dizendo: Sargento, você me ensinou que meu valor não estava no que eu perdi, mas no que eu ainda podia oferecer aos outros. Hoje,
Lucas se dedica a veteranos feridos como ele, mostrando que a deficiência não é um ponto final, mas um novo começo para uma vida útil e valiosa. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico e, ao mesmo tempo, abençoado, nas montanhas de Culiacán. Minha vida, meus amigos, é outra, completamente. Acordo às 5 da manhã, como minha mãe fazia, para rezar o rosário completo. Cada noite, agradeço sinceramente por um dia de vida que, honestamente, não merecia ter. Meus antigos companheiros de exército me visitam ocasionalmente. Alguns compreendem plenamente minha transformação. Outros, coitados, acreditam que a guerra me traumatizou de vez. Mas eu sei a verdade profunda. Não foi trauma o que mudou minha vida, foi pura graça. Foi misericórdia divina, foi o amor incondicional de uma mãe celestial que jamais desiste de seus filhos. No ano passado, no aniversário da morte de Pereira, voltei sozinho às montanhas onde tudo aconteceu. Levei flores frescas aos lugares onde meus bravos soldados caíram. Procurei cuidadosamente o trilho por onde escapamos milagrosamente naquele dia. Não o encontrei, como se nunca tivesse existido fisicamente. Mas algo muito mais impactante me aguardava. No exato local onde vi pela primeira vez a mulher do manto azul, alguém havia erguido um pequeno altar improvisado. Havia velas acesas, flores frescas e uma imagem belíssima de Nossa Senhora de Guadalupe. Um pastor local me explicou que até os sicários da região vêm regularmente deixar oferendas ali. Eles dizem que viram a Virgem aqui, ele me contou. E desde aquele dia, muitos abandonaram as armas para sempre. Meu nome é Samuel. Eu fui um sargento que odiava a Deus, que desprezava profundamente a fé religiosa. Hoje, sou um homem que entende com absoluta certeza: milagres não são contos de avós supersticiosas. Eles são reais, são poderosos, capazes de transformar o coração mais duro e amargurado do mundo. E se você, que me ouve, está travando uma guerra, seja contra inimigos externos ou contra seus próprios demônios internos, quero que saiba, com a mais absoluta certeza, você nunca está sozinho. Nossa Senhora está ali, esperando pacientemente que você abra seu coração, esperando que peça ajuda, com humildade sincera, porque uma verdadeira mãe jamais abandona seus filhos. Nunca, nem mesmo quando esses filhos a rejeitam violentamente, a insultam cruelmente ou pisoteiam sua imagem sagrada. Ela está sempre lá, com os braços maternais abertos, esperando pacientemente nos levar de volta para casa, esperando nos levar de volta ao amor.